Boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho desta noite. E assim vamos nos unindo em oração, nos ligando a Jesus, o nosso Mestre querido. Ah, Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos em seu nome, para aprendermos os seus ensinamentos, fortalecermos a nossa fé, a esperança, a alegria. Que nessa noite, Jesus, nós possamos nos abrir, ficarmos receptivos às tuas lições, que possamos, Senhor, confiar no teu amor, na tua presença em nossa vida, na certeza de que através do Senhor, Deus, o nosso Pai, age. Que tenhamos o nosso coração transbordando de gratidão por esse momento. E que durante, Senhor, o tempo em que estivermos aqui reunidos em seu nome, cada um de nós possa ser visitado pelos teus mensageiros. E que possamos assim receber aquelas energias de equilíbrio, de saúde, de bom ânimo, de coragem, de fé. Que essa luz, Senhor, possa se derramar a todos nós e também a todos aqueles que ouvirão depois esta palestra de hoje. Que a tua luz, Jesus, esteja nos lares de todos nós. E assim também, Senhor, nós vamos te pedindo que envolva o Mário nas vibrações de serenidade, que uma luz intensa o envolva, para que ele possa passar tudo aquilo que ele preparou para todos nós da melhor maneira possível. E que durante todo esse tempo que estivermos reunidos, os nossos corações permaneçam unidos aos benfeitores espirituais do Self, ao nosso mentor individual e toda a equipe de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos a mais um encontro aqui com o Evangelho. E hoje eu busquei lá em João, no capítulo 18, tem um versículo que muitas pessoas conhecem e que me fez, assim, refletir bastante sobre a paz do último dia. Emmanuel deixa um texto tão lindo naquele livro Emmanuel, através da psicografia do Chico, que eu achei divino, a paz do último dia. Mas João escreve assim: o meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos estariam lutando por mim, para que eu não viesse a ser entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Está em João, capítulo 18, versículo 36, que é bem longo. Jesus faz uma referência que, se nós o compreendêssemos, se nós vivêssemos as lições dele em verdade, em mente, palavras, em corações, atitudes, ele não seria entregue como ele é entregue até nos dias de hoje, quando as pessoas questionam: Jesus existiu? Jesus é o Filho de Deus? E o Espiritismo nos explica: filhos de Deus somos todos nós, porque Deus é único, é o onipotente, o onisciente, é o Criador das coisas que vemos e das coisas que não vemos também.
Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele está chamando a nossa atenção a um pensamento. O pensamento de que a paz, na sua plenitude, a terra, em provas e expiações, não consegue alcançar. Porque a humanidade que habita aqui ainda é presa ao orgulho, ainda é presa à posse, a poder, ao egoísmo. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, é uma lição bastante clara a todos nós cristãos, espíritas ou não, de que as coisas na terra ficam, que as coisas da terra, em verdade, ficam na terra. E o Espiritismo esclarece que as coisas da matéria ficam no mundo material. E que as lições de Jesus, em verdade, são para o espírito que é eterno. Então, as lições dele são para a vida eterna. E aí eu fico me perguntando, Jesus disse que o amor vencerá, que ele herdará toda a terra, todos os que habitam irão compreendê-lo. E eu me pergunto, quando será que a humanidade vai compreender que um dia a paz cobrirá toda a terra? Jesus prometeu isso. Mas não é ele que vai fazer a paz em toda a terra, mas sim todos os que habitam. O dia que eu proclamar a paz, por palavras, por pensamentos, por atitudes, e você, e todos nós, esse é o dia que a paz irá imperar na terra. Esse é o dia que Jesus terá, então, aqui na terra, aqueles que o compreendem e, por isso, cumprem as suas lições. A paz nada mais é do que um atributo que Deus nos deu. Deus nos deu vários atributos. A parábola do semeador, que um dia podemos até falar aqui, ela esclarece bem isso, que nós nascemos com alguns atributos que já desenvolvemos. E espera-se que nós desenvolvamos outros atributos. E assim, de encarnação em encarnação, cada um de nós vai se tornando melhor do que já foi na encarnação passada ou nas encarnações passadas. Então, paz, como atributo de cada espírito, porque Deus assim nos criou, como uma centelha dele, uma centelha divina que proclamamos pelo Espiritismo, é porque Deus deu a cada um de nós, a cada filho seu, esses atributos para que um dia cada um de nós desenvolva por si mesmo, pelo seu esforço, pelo seu aprendizado, pelo seu trabalho. E por esse crescimento de consciência, de compreensão, cada um possa descobrir em si e fazer brilhar esses atributos como um raio de luz que se espalha por todas as direções. O raio de luz que foi a forma que Jesus se apresentou a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Luz, porque é o conhecimento, é o saber, é o desenvolvimento desses atributos que o Criador deu a cada um de nós. E eu refleti em outro ponto.
Será que nós, no planeta, estamos pensando quando será o último dia de dor e de sofrimento na Terra? Vai acabar um dia. Será que nós temos essa certeza? Será que nós sabemos que isso um dia acabará? Se estudarmos os evangelhos de Jesus, lá encontraremos que ele disse que um dia a paz reinará, que o amor será o modo, a forma de conduta de cada um que aqui habita. Então, a paz e o amor reinarão, como profetizou Isaías, quase 2.800 anos atrás. E ele já dizia que a paz reinará aos eleitos. Mas não é eleito porque Jesus fala você sim, você não. Eleito é aquele que conquista esse atributo, que desenvolve esses atributos que Deus nos deu. Quais atributos? A paz é um, o amor é outro, a compreensão é outro, a benevolência é outro, a caridade é outro. São tantos atributos para desenvolvermos. E será que cada um de nós, reflita para si, será que eu estou ajudando na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, contribuindo para a paz? Será que eu estou fazendo paz ou discórdia? Será que o meu orgulho diz que eu estou certo e por isso eu vou provocar, eu vou rebater, eu vou discutir a exaustão? Será que é isso, fazer a paz? Jesus disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. O que quer dizer isso? A terra vai ter um salto de qualidade moral. É o que está codificado por Allan Kardec e ensinado pelo Espírito Verdade. Esse salto de qualidade é sair de provas e expiações e adentrar em regeneração. E Jesus, no Sermão do Monte, quando ele abre as bem-aventuranças, bem-aventurado, numa tradução, é feliz. Então ele diz: felizes os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Que terra? A terra de regeneração. A terra onde o bem impera. A terra onde a paz se desenvolve. A terra onde o orgulho, o egoísmo, o mal são menores e durante o período de regeneração são extintos, para que a Terra, então, a partir de regeneração, adentre na categoria de mundos felizes. Aí sim, onde a paz impera, onde Jesus é o Rei. Então, o caminho para herdar a Terra está em ser manso e pacífico, semear a paz. Então, quando ele fala de herdar a terra, ou quando Isaías profetizava a nova terra, ou quando João no Apocalipse traz a terra nova, todos eles estão falando da terra de paz, da terra de compreensão, da terra de harmonia, da terra de amor. São profecias, são ensinamentos de profetas, são ensinamentos de Jesus, é o Apocalipse de João trazendo revelação. Apocalipse significa revelação, revelar, trazer à luz do conhecimento. Quase 3.000 anos de Isaías, 2.000 anos de Jesus.
quase 2000 anos também de Apocalipse. E o que vemos na humanidade? Nós vemos, assim, claro que há diferenças, há de tudo, né? Na escala evolutiva, mais evoluídos, menos evoluídos. Mas nós vemos a humanidade mergulhada, um mergulho cego, olhos fechados, olhos espirituais fechados, dado o distanciamento do Evangelho de Jesus. Eu preparei um tema que para o ano que vem vamos fazer uma palestra sobre rumo à luz. E Isaías fala dos homens que andam pela terra como cegos fossem à plena luz do dia, porque escolhem errado, distanciam-se de Deus, distanciam-se dos evangelhos de Jesus, distanciam-se das verdades eternas. Olhando a humanidade, ainda nos dias de hoje, nós vemos os cérebros tão desenvolvidos na ciência, nas artes, na filosofia, cérebros maravilhosos. Mas, cultos ou incultos, intelectuais ou não, ricos ou pobres, nós vemos cérebros e muitos milhões de cérebros mergulhados em tantas preocupações, uns porque têm, outros porque nada têm. Preocupações que não levam a lugar nenhum, a não ser a dor e o sofrimento. E Jesus foi tão claro. Olhai os pássaros no céu, eles não semeiam, mas o Pai não os deixa sem alimentos. Olhai o lírio no campo, nem Salomão, com todo o seu poder e pompa, jamais se vestiu tão bem quanto um lírio. Então, será que não estamos nos preocupando com coisas que não têm nada a ver para a vida eterna? Será que não estamos dando valor a coisas que não levam a lugar nenhum, a não ser a dor e ao sofrimento, a desarmonia nas empresas, nos lares, entre amigos? Será que não estamos valorizando o ruim, o que nos leva às trevas? Também percebemos a humanidade em geral, muitos e muitos milhões, mergulhados em prantos que descem dos olhos de forma copiosa e parece até que arde quando desce pelo rosto, parece que queima, lágrimas que às vezes nem se sabe por quê, lágrimas difíceis de compreender, são transtornos. As mentes humanas, em geral, estão doentes. Estão sofrendo as consequências do apego que se tem aos bens materiais. As mentes estão doentes porque se distanciam cada vez mais das lições de Jesus, das lições dos profetas, das lições dos apóstolos, dos livros que trazem verdade. Olhamos a humanidade e vemos corpos humanos lavados num suor da agonia, do desespero, que são desenvolvidos
por caminhos equivocados que se escolhem e percorrem. O pior é que não se percebe e acha que sofre por culpa dos outros. Mas o sofrimento de cada um é consequência das escolhas e dos caminhos que cada um escolhe ou escolheu nesta vida ou em outras vidas aqui na matéria. E hoje colhe as consequências disso. Por quê? Porque a semeadura é livre. Nós podemos fazer o que quisermos, mas colheremos aquilo que fizermos. Elias tirou a cabeça de 450, 500 sacerdotes, não lembro mais. Como João, o Batista, ele passou pelo mesmo fio da espada para compreender que o arrependimento é o primeiro passo, mas é preciso resgatar na mesma intensidade da dor que você feriu. Essa é a lei de Deus. Ação e reação, causa e efeito. Nós vemos corpos se desgastando. Órgãos nesses corpos sendo destruídos dia a dia pelos maus tratos que esses corpos recebem das escolhas viciosas, viciantes, que são tão difíceis, que custam tanto para se libertar. Todo tabagista quer largar o fumo. Ele apenas não admite por orgulho, mas ele não consegue. E assim são todos os vícios, o do sexo também é assim. É muito difícil entrar num caminho errado, às vezes por ingenuidade, às vezes por uma escolha infeliz. Mas sair desse caminho é tão custoso, tão difícil, exige tanta renúncia, tanta força de vontade. Ah, humanidade, como eu gostaria de poder ter o dom de poder explicar, de poder falar, de poder demonstrar o quanto essa humanidade está mergulhada na violência urbana, na violência da disputa por cargos, por poder, por títulos. Quanta violência. Violência armada, violência intelectual, violência moral, violência de raças, de credos, violência por perseguições. Até quando? Até quando? E por que a humanidade, há milênios, vem mergulhada em tanta violência? O Espírito Verdade esclarece no Livro dos Espíritos. Porque a humanidade está mergulhada no orgulho das conquistas, no orgulho de dominar, de mandar, no orgulho de sacrificar o semelhante para a sua subserviência. A história é repleta disso. Povos escravizados e depois acabam escravizando quando se libertam. Até quando? E o que eu faço para isso diminuir? A oração é poderoso instrumento, o pensamento também, as palavras, as vibrações de harmonia e serenidade.
Imaginemos, quase 8 bilhões de encarnados, cerca de 15, 16 bilhões, 17 talvez, desencarnados. Somos perto de 25 bilhões nesse planeta maravilhoso que nos acolhe. Pensemos, quantas pessoas agora, nesse momento, no plano material e no plano espiritual, quantas pessoas agora estão com seus cérebros esgotados, dominados pelo sofrimento, pela angústia de ter cometido um erro, pela preocupação de algo que talvez nunca aconteça, pela vaidade de querer ser o melhor e não conseguir, pela inveja daquele que conquista. Quantos têm as suas mentes, os seus cérebros dominados por isso? Isso é sofrimento, autoflagelo. A pessoa sofre com algo que não lhe pertence, com algo que talvez nunca venha a acontecer, com algo que quando desencarnar não vai levar. Por que se torturar assim? São transtornos. A área médica está repleta de estudos disso. A área médica de hoje reconhece que é o poder da prece na recuperação de várias enfermidades, muitos casos atestados, muitos exames realizados com a pessoa com fé e a pessoa sem fé no mesmo leito, em hospitais idênticos, doenças semelhantes. Esvaziemos os nossos pensamentos de coisas ruins. Confiemos em Deus. E Jesus disse, se Deus alimenta o pássaro, que é um animal, o que ele não faz por um filho seu, por um ser humano, é confiar em Deus para enfrentar melhor os problemas. Imaginemos esses bilhões de semelhantes a nós. A angústia e o medo de quantos bilhões hoje que estão angustiados, temerosos. O que eles criam, porque o pensamento cria formas, miasmas, placas, negatividade em geral. O que essa angústia e esse medo desses bilhões de semelhantes a nós estão criando? E estão se retroalimentando na dor e no sofrimento. Porque quanto mais eu penso, mais eu crio para mim mesmo dor e sofrimento. E a imensa maioria sequer percebe que está criando dor e sofrimento para si e para toda a humanidade. Precisamos do Evangelho. O Evangelho é como uma brisa nova que varre aquela poeira velha das nossas mentes e coloca coisas novas, conhecimentos novos, saberes novos, que vão nos dar força e coragem para olhar para o problema, seja ele qual for, e não mais com aquele monstro gigante diante de nós, mas como algo que eu posso enfrentar.
que eu posso resolver. Então, quanto de inutilidade pessoas se sentem diante dos acontecimentos que até assombram no dia a dia. Essas pessoas se sentem inúteis porque estão com o pensamento embotado, né? Como mergulhasse numa lata de tinta e tirasse de coisas negativas, de coisas ruins. Basta. Recomece o seu pensar. É difícil, eu sei que é difícil, porque você está num circuito e você quer quebrar esse circuito e fazer outro circuito. A mudança é difícil. O self está aí para te ajudar, para te encaminhar, te orientar, te trazer novos conhecimentos que você mesmo vai descobrir o seu caminho mais forte, seguro, confiante em si mesmo e, sobretudo, em Deus. Por que caímos nessas malhas? Porque as vaidades e os enganos criam, cada vez que eu mergulho numa vaidade ou num engano, eu crio no meu íntimo uma energia ruim. E coloco outra, e coloco outra, e outra. O acúmulo de energia, a energia não para. Ela é ativa, ela tem átomos, elétrons. A energia está ativa. Eu estou criando em mim mesmo algo que está adquirindo uma força. E como um ciclone, um furacão, uma força destruidora, uma tempestade, mais dia, menos dia, aflora. E é nesse ponto que eu caio num vazio existencial, num drama mental, numa doença física, numa baixa resistência ou outras enfermidades da mente, do corpo ou da alma. Então eu preciso estar olhando para mim mesmo. Santo Agostinho nos ensina, dentro da sua filosofia católica, na Igreja Católica, ele diz: antes de dormir, reflita o teu dia. O que você fez de bom? Ótimo. O que você fez que não foi bom? Encoraja-te e no outro dia conserte. Se não der para consertar, não repita. Até o dia que você terá sabedoria para consertar. E o que você poderia fazer de bom e não fez, faça no dia seguinte. Santo Agostinho é muito claro. Ele diz: ocupe-se com o bom, com o bem, com a paz. Corrija a tua rota de caminho. Mas o que vemos na humanidade em geral, nesses bilhões e bilhões que aqui habitam, são erros e mais erros. Erros que vão se agigantando no íntimo, essas energias que nós vamos criando, e mergulham nas consciências e perdemos o controle das nossas consciências. Emmanuel diz: as consciências de muitas pessoas são semelhantes a um imenso deserto árido, improdutivo. Consciências incapazes de uma frase, de uma oração. Estão totalmente mergulhadas no ruim, no destrutivo, na falta de confiança em si mesmo, na falta de confiança em Deus. É esse caminho dessas mentes que as pessoas já não têm nem mais controle sobre si, que levam a humanidade
a cair na angústia, na melancolia, na tristeza. E a maioria delas diz: eu não sei por que estou angustiado, melancólico, triste. Eu não tenho motivo para isso. Quem nunca ouviu isso? São criações. São negatividades que a própria pessoa constrói. Mas o grave, como essas pessoas encontrarão a paz do último dia? A paz do dia que toda a terra compreenderá Jesus. Essas pessoas precisam de ajuda, não de críticas. Essas pessoas precisam ser amparadas, consoladas, para que elas possam começar um novo pensar, a construção de uma consciência mais firme e segura para seguirem seus dias. Diria Paulo, amados em Jesus, não nos curvemos aos apegos da terra. Disse Paulo, estou na terra, mas não sou da terra. E acrescenta, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aprendemos, com a própria história da humanidade, que o poder que ofusca tantas mentes e corações, o poder não existe. Só há um onipotente, Deus. Ninguém mais tem poder sobre nada. Fale um grande e poderoso que habitou a terra. Nabucodonosor, cadê ele? Alexandre o Grande, cadê ele? Gengis Khan, cadê ele? Não existe. Nascemos, morremos, nascemos de novo. Tantas vezes quantas precisarmos até atingirmos a luz, o grau puro de espíritos, uma pureza relativa à pureza absoluta que é Deus. É ilusão jogar fora a encarnação na busca de coisas que ficarão aqui. Mas muitos procuram a paz. Muitos ambicionam a paz. E buscam das formas mais diferentes, esotéricas até. E a paz está tão perto de cada um. Aliás, não está perto. A paz está dentro de cada um. Porque Deus deu a cada um de nós, quando nos criou, o atributo da paz. De ser manso, de ser pacífico. Então, não está nos lugares, vou para tal lugar porque lá tem paz. Você não está em paz. A paz está em você. Você pode estar no inferno, que não existe inferno. Mas você pode estar em paz. Quando você desenvolve a paz em você, você será a paz em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Vejam Jesus. Enfrentou humilhações, perseguições, calúnias, sempre em paz. E sempre dando a sua paz. A paz esteja com vocês, dizia ele. Então a paz está em nós. Nós temos que ter o trabalho, o esforço, a dedicação para desenvolver a paz. Eu não vou desenvolver a paz sendo orgulhoso. Eu não vou desenvolver a paz
sendo mal. Eu vou desenvolver a paz, aprendendo o caminho do bem, aprendendo e entendendo as lições do Evangelho de Jesus. Chegou a hora, meus irmãos. Jesus te convida. Não importa onde você esteja, não importa o que você já fez, não importa a tua situação intelectual, profissional, financeira, nada disso importa. Jesus diz apenas uma coisa para você. Abra o teu coração. Deixe-me entrar. Venha me conhecer. E eu digo para vocês, o Selfie tem escolas com preciosas lições que vão te ensinar a chegar até Jesus. Então, a recomendação que eu posso deixar é: livre sua alma das torturas que vêm dos apegos das coisas na terra. Não é proibido prosperar. O que precisamos ter é ética e moral para prosperar e não ficar apegados. Liberte-se. Faça o seu crescimento intelectual, acadêmico, profissional. Tudo isso é progresso. Mas liberte sua consciência, seu pensamento, seu coração e viva com Jesus, no verdadeiro reino de Jesus, que é o reino de paz, de amor e de felicidade. Boa noite a todos. Que nós possamos guardar essas reflexões em nosso íntimo, fortalecidos na fé. Jesus querido, que cada um de nós possa deixar abrir o seu coração para que a tua luz nos inunde de amor. Que nós possamos, Senhor, aceitar o seu convite. Que possamos, Jesus, ter essa coragem de te buscar nesses momentos tão decisivos, de tanto tumulto. Nós nos esforçamos tanto, mas tantas vezes ainda nós fraquejamos. Que nessa hora nós possamos enxergar Jesus na nossa frente, estendendo as suas mãos, dizendo: vem, filho, eu estou aqui. Vamos deixando que o amor de Jesus envolva os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E que nessa noite, essa vibração amorosa de Jesus possa envolver o nosso planeta. Que cada coração encarnado e desencarnado ouça esse convite de Jesus. Que cada coração possa se desligar da sua vaidade, do seu orgulho e conseguir enxergar que o caminho que tanto desejamos da felicidade e da paz está em vivenciar as leis divinas ensinadas por este homem, que por um amor que nós ainda não somos capazes de compreender totalmente, deixou as esferas superiores e veio até nós,
sentindo tudo aquilo que a carne é capaz de sentir. Sofreu, mas por amor veio dizer que nós somos filhos de Deus, que somos essa potência, que temos tudo para sermos felizes. Que nós possamos, Jesus, nos conscientizar desta força que nós temos, da capacidade que nós temos de enfrentar as adversidades, e que juntos, Jesus, do Senhor, de Deus, o nosso Pai, nós sairemos vitoriosos nessa existência. Que a tua paz, Jesus, envolva os lares da terra, envolva os corações aflitos, desesperados, desesperançados. Que a tua figura, que a tua mensagem possa ser relembrada para que todos encontrem a alegria de viver. Que assim seja, graças a Deus.